Olá pessoal, vamos dar início à segunda parte da aula sobre o conceito de literatura. Então existe a arte como pintura, como escultura, como música e então como literatura. A literatura especificamente não possui o recurso visual necessário como as outras artes, onde o leitor sim pudesse vislumbrar as cores, as nuances das cores diretamente, por assim dizer. Ou seja, as pigmentações. Então, o escritor ele faz uso das palavras como matéria-prima para poder construir o seu texto. E então, ele passa a elaborar esse texto de forma artística e técnica, ele passa a ser uma arte literária. E também o leitor ele passa a ter um papel fundamental, o de realizar a leitura desses textos. Por quê? Porque o escritor não vai escrever para uma pedra ou para ninguém. Então sempre tem um leitor ideal. E quando o leitor toma posse deste texto, ele tomará nota das observações daquele escritor. Esse escritor ele pode ter feito uma descrição das próprias características das pessoas de sua época, ou de uma outra época um pouco mais remota, e por meio também de um texto narrativo, ele pode narrar histórias, descrever pessoas, descrever paisagens também, a depender do gênero literário. Então o escritor ele passa, por meio da inspiração, a acessar a supra-realidade, uma realidade que geralmente não é acessada pelo um coletivo, pelas pessoas daquele meio social. Então, essa arte, essa obra literária, ela passará a expressar essa supra-realidade, ou seja, seria uma capacidade que a arte da literatura teria para expressar o mundo imaginado por meio do escritor. Ela seria como se ela fotografasse algumas trajetórias das nações, as histórias. Temos então um exemplo, seria ali a Ilíada, a Odisseia, que inclusive, como eu mencionei na outra aula, os próprios historiadores utilizavam da própria literatura para poder narrar as histórias. Então não importa muito se as histórias tivessem elementos míticos ou muitos ideais abstratos. Era uma forma, conforme a cosmovisão do povo específico, de poder expressar a sua história ou os pensamentos dos seus habitantes. Então, temos duas vertentes. A teoria literária, nós podemos utilizá-la para poder analisar obras, construir obras por meio da narrativa, por meio da descrição, por meio das categorias dos personagens, depois pelas categorias de tempo, aí depois entraria a própria análise do estilo, teríamos também a própria gramática, que envolve o uso adequado de alguns verbos e, consequentemente, os modos verbais e os tempos verbais específicos de acordo com a própria gramática. E, às vezes, podendo até, em relação ao tempo, evocar o tempo não como nós o conhecemos hoje, mas seria um tempo mitológico ali, o tempo dos deuses.
Então, por outro lado, temos a história da literatura, que ela vai abarcar os séculos ou os períodos e até as fases literárias. Podemos entender os períodos literários, ora como escolas literárias, ora como períodos literários. E dentro dos períodos existem, alguns chamam de fases de transição, outros chamam de zona de transição. Geralmente demarcados pela própria cronologia. Então a história ela vai tratar de estilos de época, relacionando o contexto social, o autor e a obra. Um exemplo disso também seria a própria formação literária do Brasil. Tanto do Brasil como inclusive do povo grego também, do povo latino. Mas depois nas aulas futuras nós vamos pontuar melhor as obras com os seus períodos, dentro dessa abordagem mais histórica. Então, dentro disso, temos o estilo social, a história, os escritores e as obras. Então, em resumo, é isso. A respeito aí sobre o conceito de literatura. Então, essa é uma pequena abordagem de um todo. Depois que passarmos pela identificação do texto literário, do texto não literário, depois vamos estudar ali os textos, os gêneros textuais, daí voltaremos à Grécia, depois com a Ilíada, a Odisseia, depois os textos em Roma, considerando ali os períodos literários, para chegarmos próximos o suficiente da obra literária. Porque aqui tratamos bem inicialmente dos aspectos teóricos a respeito da literatura. Vale ressaltar sobre o século XVIII, como havia mencionado na primeira parte dessa aula. Haverá uma ampliação do conceito de literatura no início do século XVIII, havendo várias divergências sobre os historiadores, sobre até mesmo os literatos, os críticos literários, e também teremos o envolvimento do próprio do naturalismo, da ciência, então do século XVIII até o final do século XIX. Já no século XX, XXI, então teríamos ali o pós-modernismo, depois haverá mais aspectos sobre o conceito de literatura. Então, temos como se fosse um grande mosaico. Ou seja, cada pedrinha desse mosaico, cada pedacinho desse mosaico seria uma visão, uma concepção sobre literatura. Sobretudo, para simplificar, literatura é a forma artística do homem se manifestar por meio da escrita. Ele manifesta suas ideias sobre o seu mundo ou sobre o mundo posterior ou anterior por meio da literatura. Em síntese é isso. Ou seja, expressa as suas ideias em relação ao mundo de maneira artística. Então, sobre esse último pequeno resumo, não há erro. Então, até a próxima aula.